como conseguir a aposentadoria dos sonhos, legal? O primeiro passo que é muito importante você definir é qual o seu sonho de aposentadoria, tá? Qual é o seu sonho de aposentadoria? Todo mundo pensa, a gente fala muito, conversa muito sobre aposentadoria, mas qual é o seu sonho? É importante você configurar, você imaginar qual é a realidade que você vai estar quando você se aposentar. É muito importante, porque aquilo que a gente não imagina, a mente não constrói, ela não configura. E se a mente não configura aquela imagem que você tem, ela não consegue jogar uma química em você para te estimular a chegar naquele ponto, né? Vou te dar um exemplo. Quando a gente está com fome, perto do meio-dia ali e tal, né? Que a gente está bem louco para almoçar, a hora do almoço, e você vai para casa, vai para o lugar que você vai almoçar, o que acontece? Você fica imaginando, né? Você fica imaginando como é que vai ser aquele almoço, né? E aí, aquela imaginação faz com que você se desloque até lá. Aquela imaginação faz com que você se sinta bem ir até lá. Até eu vou dar um outro exemplo, né? Vamos imaginar assim uma festa, né? Um almoço de domingo que você vai para um lugar. Então, existe aquela alegria, você fica imaginando, pô, vai ser legal, eu vou ver meus amigos, vou ver meus filhos, vou ver a fulano de tal, vou passar momentos agradáveis. Quando você vai num almoço de domingo, você não pensa coisa ruim, você só pensa coisa boa. E todas aquelas coisas boas que estão lá te esperando, faz com que você sinta prazer, que você se estimule a chegar naquele lugar. Você fica muitas vezes, mas tá, puta, eu fico olhando no relógio, né, que você quer que chegue aquela hora para você se deslocar, para você chegar naquele ambiente. Então, a aposentadoria é um pouco isso, você tem que fazer esse exercício de imaginar qual é a sua aposentadoria dos sonhos. É muito importante você configurar isso. Qual é a sua aposentadoria dos sonhos? Por quê? Porque agora o INSS o INSS não tem nada a ver com a sua aposentadoria dos sonhos. A aposentadoria dos sonhos ela tem a ver com você. Você é que tem que raciocinar isso. Você é que tem que elaborar, você que tem que arquitetar, você que tem que planejar ela. Se você não fazer nada, se você não imaginar, se você não se mobilizar em torno desse sonho, né? O sonho ele vai ser só um sonho mesmo, ele vai virar um pesadelo lá no final. E o sonho que a gente quer dizer é que é aquilo que você imagina de bom, de melhor, tá? Eu imagino que dentro daquilo que você imaginou, agora que eu te provoquei, tá? Você vai imaginar que tudo aquilo que você imaginou tem que ter um valor. A aposentadoria tem a ver com o valor que você vai receber da Previdência Social, da organização que você fazer para chegar lá. Então a aposentadoria ela tem um valor em dinheiro mesmo, tá? Valor em dinheiro. Esse valor em dinheiro que tem a ver com a aposentadoria dos sonhos, né? Ou tem que ser com a aposentadoria do sonho ou a aposentadoria dos pesadelos. Na aposentadoria dos sonhos, este valor que você tem que receber, ele tem que ser suficiente para quê? Para que você tenha segurança, tranquilidade, paz, liberdade e independência. No mínimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. 6 pontinhos. Segurança, tem que ter segurança. Você tem que ter um valor de aposentadoria que te dê segurança. Se você tem segurança, você vai ter tranquilidade, você vai estar em paz. Você tem liberdade. O que é liberdade, Pedrosa? Liberdade de ir e vir, liberdade de sair, de se deslocar. Você vai ter independência. Independência não é ficar dependendo de outras pessoas. Então você consegue, lá na sua aposentadoria, você ter isso. Então para você ter isso aqui, tem que ter dinheiro, tem que ter valor, né? A aposentadoria ela tem que ter valor. Se você não ter, você não pode ter. Você não pode ter o quê? Escassez. Então, a aposentadoria dos sonhos é você ter. A aposentadoria do pesadelo é quando você não tem. Então, você não pode ter escassez. O que é escassez? Escassez, cara, é pouca coisa. Escassez é ter limite, é não poder comprar tal coisa, é ter escassez de remédio, ter escassez dos bens materiais que vão garantir a sua qualidade de vida. Você não pode passar privação. Privação é não ter. Cara, eu teria que viajar, mas não posso. Eu teria que fazer uma consulta, mas não posso. Eu teria que fazer tal exame, mas não posso. Eu teria que tal coisa, mas não posso. Então, muito fatalmente, se você não tem o valor suficiente para isso, você vai depender de terceiros.
E aí você não tem independência. Você não tem independência, você não tem liberdade, você não vai ter paz, você não vai ter tranquilidade, vai ter insegurança e no final das contas vai ter um sentimento violento, um sentimento muito forte de frustração. Sentimento de frustração, a frustração é dos sentimentos, das emoções mais fortes. A frustração. É a frustração, cara, do São Paulo levou 4-0 do Palmeiras. Quer dizer, o torcedor do São Paulo ficou frustrado pra caramba, né? O Flamengo não ganhou. Ou seja, o torcedor do Flamengo tá puto, tá frustrado. O sentimento de frustração leva até muitas vezes nos estádios à violência, né? A perder a cabeça. Então tu imagina uma aposentadoria que é um pesadelo, você viver com escassez, com privação, dependendo de terceiros e frustrado. Então, eu estou provocando você realmente a sentir, a imaginar essas emoções. Assim como você pode imaginar a aposentadoria dos sonhos, é importante também que você imagine, cara, eu não quero chegar nisso. Aposentadoria dos pesadelos, tá? E isso tem que fazer você agora, ter uma atitude previdente. E a primeira coisa da atitude previdente é você estar aqui, é você conhecer, é você saber, você descobrir, você ter conhecimento para poder enfrentar e construir a sua aposentadoria dos sonhos, tá? Então, feito isso, vamos aí para a pergunta mais importante relacionada com a questão da aposentadoria. Qual que é a pergunta mais importante relacionada com a questão da aposentadoria? Você sabe me dizer qual é a pergunta mais importante relacionada à questão da aposentadoria dos sonhos? Você sabe me dizer qual é a pergunta mais importante que a gente deve fazer? Pensa um pouquinho, qual é a pergunta mais importante? E eu recebo pergunta todo santo dia. Todo santo dia as pessoas mandam pergunta para mim. A gente responde muitas perguntas. Tem gente aqui no escritório que só responde pergunta. Tem pessoa que está ali só respondendo pergunta o dia inteiro, nas mídias sociais, nos comentários do YouTube, né? E as pessoas nas lives fazem muita pergunta. Qual é a pergunta que o pessoal me faz? Você sabe, né? A pergunta mais importante que a pessoa me faz, que as pessoas me fazem é: quando, Pedrosa? Quando que eu vou me aposentar? Quando que vai ser? Quando? Todo mundo imagina, mas quando eu me aposentar? Essa pergunta quando, essa palavra quando, tá na cabeça das pessoas. Quando, você já sabe, né? Tem a ver com o tempo. Tem a ver com você jogar no tempo quando será a aposentadoria. Mas se eu te falar que essa não é a pergunta mais importante, eu falei qual é a pergunta mais importante e eu coloquei aqui qual é a pergunta que é mais feita, que é mais realizada. E isso me incomoda, isso me preocupa. Porque a pergunta mais importante que deveria ser feita é de quanto? Quanto que vai ser a aposentadoria? Quanto que vai ser? Qual é o valor da aposentadoria? Não esqueça que a gente acabou de falar a aposentadoria dos sonhos. A aposentadoria dos sonhos ela tem que ter um valor suficiente para você ter segurança, tranquilidade, paz, né? Para você não passar escassez, não ter privação, para você ter independência, você ter liberdade, você ter o quê? Segurança, sentimento de dever cumprido, de realização, você não ter medo, você ter tranquilidade, ter paz, ter alegria, né? Ter felicidade. E para isso você precisa ter muito claro quanto que você precisa para isso realizar. Quanto, tá? E o quanto tem a ver com o valor. Qual é o valor da aposentadoria? Então, bote na sua cabeça. A pergunta mais importante não é quando. A pergunta mais importante é quanto que vai ser o valor da sua aposentadoria. Legal? Por que isso, Pedrosa? Por que mais importante não é o quando e por que mais importante é o quanto? Por quê? Por que será? Por quê que o quanto é melhor? Eu já respondi a pergunta, né? Porque ela vai substituir a sua remuneração. Hoje você tem a sua vida organizada em torno da sua remuneração. E na sua remuneração, muita gente está pedalando, porque a remuneração ela não é compatível com o consumo, ela não é compatível com o gasto. O cara fica pedalando, certo? Então, se a minha aposentadoria vai substituir a minha remuneração, ela tem que ser num valor que garanta aquilo que eu estou querendo, os meus sonhos. Não é isso? Então, por isso que a pergunta mais importante não é quando eu vou me aposentar, mas é quanto, qual é o valor. E as regras, você vai ver que as regras atuais que estão vigorando, elas são muito importantes no aspecto
de definir o valor que você vai receber. E eu diria que são regras cruéis, desumanas e terríveis. São regras cruéis, desumanas e terríveis. Vem comigo que você vai saber por quê, tá? Então, qual é a importância? Porque ela vai substituir, não esqueça disso, a sua aposentadoria, ela vai substituir a sua remuneração, tá? E a sua remuneração é onde tem a sua manutenção hoje, tá? A sua e a da sua família. As pessoas que estão agarradas em você ali, são dependentes de você, depende da sua remuneração, tá? Então isso é muito importante. Nós estamos falando de segurança familiar. E em cima disso que quando as pessoas me perguntam quando, eu fico muito preocupado, porque ninguém tem a lógica de perguntar quanto. Então nós temos que inverter a pergunta. Se você faz a pergunta certa, você vai ter a resposta correta, né? Você vai se orientar para você tomar as melhores decisões fazendo as perguntas corretas, perguntas certas. Ficou com dúvidas? Com certeza está cheio de dúvidas, né? O que você tem que fazer? Você tem que falar com um especialista, você tem que entrar em contato comigo usando essa ferramenta aqui, usando os benefícios da era digital que nós estamos vivendo. Você de qualquer lugar do Brasil, você pode se conectar comigo usando esses númerozinhos aqui, tá? Que é o WhatsApp, não gasta nada, olha que legal, não gasta nada, né? O WhatsApp se conecta com a minha equipe, manda a sua dúvida, eu vou te responder. Você quer saber como fazer um planejamento? Como você verifica esses pontos que eu coloquei agora? Como é que você começa a trabalhar isso? É muito importante. Pode contar com a gente. Se conecta comigo e diz, Pedrosa, como é que funciona aí o planejamento? Como é que eu faço? Por onde eu começo? Né? O que vai ser necessário? O que vai ser preciso e tal? A gente vai te ajudar nesse sentido. Para que você, com base no planejamento, você comece a tomar, a construir a sua aposentadoria dos sonhos. E mais importante ainda, que você se prepare para os infortúnios que podem ocorrer. E acredite, ocorrem todo santo dia, tá? Os infortúnios relacionados à questão de acidente de trabalho e os infortúnios relacionados a acidentes de qualquer natureza. Eles acontecem, ocorrem.